as relações de extremismo e as chamadas fake news, as notícias falsas. Este será o foco, o assunto principal hoje do nosso programa Contraponto, que conta com a presença do professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Professor Lissandro Dallanora, professor do curso de Administração e também do nosso espaço Ambiente e Inovação. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. Veio correndo na aula do doutorado ali, mas deu tudo certo. Quem veio correndo para o programa, ou melhor, quem esteve correndo no fim de semana, deixa eu dar o parabéns pessoalmente aqui ao professor Alexandre Macari. Obrigado. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. Sobrevivendo aí, né, depois da corrida de ontem, mas tamo aí. O que foi mais difícil? Foram os 10 quilômetros de subida ou os buracos de Santa Maria? Não, ontem foi a condição mesmo do atleta. Professor, parabéns. Parabéns, é admirável. Acima de tudo, saúde. Sim. E também conosco aqui, representando as meninas do programa e também as jornalistas do programa, futuras jornalistas, muito próximo. Agnes, tudo bem, Agnes? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. E também a Paola Saldanha. Tudo bem, Paola? Tudo bom, obrigada pelo convite também. Gurias, antes de eu chamar a nossa primeira interação, que a gente fez uma gravação, nós fomos às ruas falar sobre essa temática do programa, e eu queria saber de vocês, que estão representando justamente os jornalistas, em relação a como que vocês encaram essa questão da fake news, as notícias falsas, porque a gente sabe hoje que, principalmente na internet, a gente tem um acesso muito grande a notícias e as pessoas tendem a compartilhar, a divulgar aquilo que elas se identificam. Mas como é que vocês discutem isso em sala de aula? Como é que vocês enxergam essa questão dessas notícias falsas, as fake news? Bom, primeiramente a gente discute que as pessoas elas têm essa liberdade de buscar informação, mas elas não sabem ainda consumir essas informações, porque hoje é tudo muito rápido, então essas pessoas elas acabam indo por fontes que não são confiáveis e elas acabam indo somente por um caminho, elas não buscam por outros meios, por outros sites. Então, isso também acaba dificultando muito, porque elas acabam consumindo somente de uma plataforma, somente de um site, e elas não buscam por outros meios, tanto para verificar se aquele conteúdo é verdadeiro, mas também para ouvir o outro lado, sabe? As pessoas elas só consomem aquilo que elas querem, mas também não buscam ver se aquilo realmente é verdadeiro. Então, existe essa dificuldade na forma de consumir esse conteúdo, né? Isso ainda é um problema. E para o jornalista que é colocado, às vezes acaba sendo agredido no sentido de que perde a credibilidade por estar no meio onde há uma propagação, às vezes mais de notícias falsas do que as próprias notícias verdadeiras. Exatamente. Eu acho que a internet ela possibilitou esse aumento de notícias falsas, né? Porque, principalmente o pessoal mais velho, acompanha na rede social as notícias, não busca em sites, como a Paola falou, fica focado só naquilo ali. Vou dar um exemplo da minha mãe, ela que não briga comigo depois. Mas, tipo, ela acompanha ali no Facebook as notícias, e aí tudo que ela vê ali, ela acha que é verdade. Ela não clica no site e vai buscar a notícia. Ou ela vê ali no feed o título da matéria e já sai compartilhando aquilo que ela nem leu, sabe? E pra gente, jornalista, isso fica complicado, porque as pessoas compartilham coisas que elas não têm a certeza se é verdade e põem a nossa profissão em risco. A credibilidade diminui. Interessante. Antes de eu passar, ela disse o pessoal mais velho ali, antes de eu passar a palavra para vocês, a gente foi às ruas, o Jefferson Andrade e o Vinícius Pimentel foram às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Como é que elas lidam com essa questão do que é notícia falsa, do que não é, como é que elas consomem, como é que elas se protegem dessas situações. Tu sabe identificar uma notícia falsa na internet? Não. Não sabe identificar? Não sei. E qual que é o tipo de cuidado, já que tu não consegue identificar, né, uma notícia falsa, qual que é o tipo de cuidado que tu tenta ter para não ser vítima disso aí? Eu geralmente tento olhar em sites mais confiáveis, sites da Globo. Se eu vejo que é um site não muito, por exemplo, credenciado, assim, eu já fico meio assim, entendeu? Claro, isso a gente tem agora na sociedade muitas, como morte de famosos, tem publicações de pessoas que tu conhece, falsas, muitas obscenas às vezes. E como é que tu faz para conferir se aquela notícia que tu tá vendo ali na internet, se ela é falsa ou não? Se a pessoa é conhecida e coisa, eu falo com ela, chamo ela no bate-papo, ou se for de famoso coisa, entra em algum site que tu sabe que é de confiança, alguma coisa. Ah, não, isso é perigoso sim.
tá? Porque eu, por exemplo, eu já desligo, né? Quando vejo que é coisa, não. Tá, então já desligo lá e eu imagino que deveria fazer isso também. Olha, eu não acesso a internet. Não. Mas eu vejo ela como uma grande fofoqueira. O senhor acha que isso pode ser perigoso até certo em algum momento para alguma pessoa? Pode. Porque tudo que é falso às vezes pode causar, né, um constrangimento ou talvez até uma complicação, né, entre as pessoas. Não, depende da notícia. Eu vou procurar melhor para saber da onde veio aquela notícia, quem é que criou ela, fonte, tudo, ver e procurar saber mais sobre ela, pesquisar outras coisas também. Não. Não consegue. E por acaso, quando tu acha que a notícia tá meio estranha assim, como é que tu faz para ter certeza que ela é falsa ou não? Não sei. Bom, na fala anterior da Agnes, ela disse que o pessoal mais velho costuma consumir notícias das redes sociais e não pesquisar nos sites. Com vocês a palavra, então. Começa com o lado de lá, que é o mais velho. O mais velho foi o mais novo. Pelo contrário, vamos retirar da mesa agora, que você está lá com elas. Eu já estou na ala jovem aqui, professor, tá tudo certo. Tá bom. Não, mas eu concordo com a Agnes, né, quando ela coloca esse ponto, né, de mais idosos procurarem, a partir das notícias que são colocadas nas redes sociais. Tem muitos idosos ali que mal sabem, né, utilizar o Facebook, por exemplo, né, acabam compartilhando ao invés de curtindo, né, fazendo live ao invés de... Né, então, a gente entende esse ponto. E claro que, além disso, tem essa outra questão, né, de acreditar muito naquilo que acaba brotando ali dessa, entre aspas, maravilha do mundo contemporâneo. Até, né? professor, porque as fake news, elas são um viral, né? Tu não escolhe o que tu vai ler, simplesmente aparece ali no teu feed. E aí uma manchete, uma foto, né, atrativa, evidente que direciona o olhar daquela pessoa. E, enfim, concordo contigo nesse ponto. Mas eu também quero só salientar que hoje nós temos muitos jovens também que, aí eu vejo até como um complicador, né, que acabam acreditando naquela fake news, né, e não indo atrás, né, de investigar, de apurar, de buscar, pô, mas é isso mesmo, né, e acabam, né, acreditando cegamente naquilo e de certa forma, a partir do seu próprio viés, da sua própria formação, e aí se amarram naquilo como uma verdade. E isso é um ponto bem problemático, né, quando a gente vê a juventude caindo nisso. E tem sites até agora que falsificam notícias. Tu entra no site, daí dependendo da notícia que tu quer falsificar, virei modelo ou atriz. Daí eu coloco ali a manchete, Agnes Barrilles, a nova atriz da Globo, por exemplo, e daí tu compartilha no Facebook, daí só tu clicando vai abrir dizendo que é falso, mas se tu só vê ali sem abrir, tu vai acreditar que é verdade. Então é por aí, eu penso, né, que não dá para apenas qualificar os idosos, né? Concordo contigo que evidentemente que tem esse ponto, mas eu vejo que é uma questão mesmo do fenômeno da internet, né? Então as fake news elas existem há muito tempo já, mas como esse fenômeno ligado à internet, ligado a essas redes, né? Isso sem dúvida alguma ganhou uma proporção que antes não tinha, né? E talvez seja nesse ponto que as fake news elas acabam, né, tendo grande vitória naquilo que eles se propõem, né? Que é criar isso na sociedade. Professor Alessandro? É um assunto bem complexo, porque nós vemos hoje nessa conexão quase que online com as informações, nós geramos muitas vezes problemas sérios. Não é? Quando nós temos a proliferação, muitas vezes, de conteúdos que não são verdadeiros ou que têm por trás uma ação de causar um problema. Nós passamos isso ontem, não é? Aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não é? Não só redes sociais, mas existem outros meios de divulgação, não é? Que foi na região de Lajeado ali que se anunciou que havia um vazamento de um líquido específico de uma empresa, não é? E logo depois caiu a luz em toda a cidade e deu quase que um pânico em relação a isso. Então essa propensão que algumas pessoas têm de causar efeito em outras através de informações que não são corretas ou que não agregam no dia a dia, muitas vezes pode gerar um problema bem complexo, não é? Em diversas áreas, não só nessa, mas
na área de segurança pública, na área de convivência e assim por diante. Talvez tudo isso está por trás de um problema cultural. Nós não nos adaptamos ainda à nova cultura das informações. E nós temos um legado que alguns meios de informação no passado, quando eles divulgavam, aquilo era atribuído uma certa convicção de certeza. Grandes meios, o próprio jornal impresso, quando nós víamos uma reportagem impressa ali, se atribuía uma certa segurança às informações que estavam ali, porque existia o nome da pessoa e eu conhecia essa pessoa, mesmo não pessoalmente, mas eu identificava ela num ecossistema de informação consistente. Com as novas formas, nós perdemos um pouco disso, desse elo de ligação de quem é que gera a informação, mas nós continuamos acreditando as informações que chegam como por trás daquilo tivesse talvez um certo amparo de coerência. E talvez aí nós vamos associando a questão de pessoas que já têm um envolvimento há muito mais tempo com essa cultura de que os meios de informação eles trazem algo que tem base por trás e não se preocupar tanto que tem que pesquisar. E também os novos instrumentos que dão agilidade, muitas vezes, para a informação, e a informação fica distorcida e tu não consegue chegar a um processo e nós já temos uma nova notícia. E aquele post ou aquela notícia compartilhada, ela acaba ficando lá e tu já tem outra notícia por trás disso. Quer dizer, o volume de informações é muito grande e isso gera oportunidades para pessoas que queiram causar o mal. A maioria dessas fakes não vem para ser uma brincadeira ou de forma de humor, é para causar dano de alguma forma a algum contexto específico. São direcionados, no meu ponto de vista, eu não entendo que é algo que acontece ao acaso. Por trás tem todo um interesse em causar a maioria dessas notícias falsas. Sr. Paulo Ferroni. Então, tu falaste da credibilidade. Há muito que a grande mídia se utiliza dessa credibilidade. Mas, a mais das vezes, e historicamente a gente tem isso comprovado, com propósitos bastante distintos daquilo que se tem como verdade. Eles distorcem isso, não vem de hoje. Imagino que, diferente do que a Agnes está falando, que as fakes foram protagonizadas, digamos, pela internet e encontrou um terreno muito bom ali e se iniciaram ali, eu penso que o caminho foi dado, a direção foi dada pela grande mídia. Há quanto tempo a gente vê a mídia dizendo essas inverdades? Nas épocas de eleições, então, as fakes daquela revista, que eu não sei o nome, não me lembro mais, Reveja, coisa parecida, dizia coisas assim insustentáveis que se comprovaram depois. Mas a ideia dessa falsidade não é propriamente da internet. Ela vem muito antes e com propósitos bastante estabelecidos preliminarmente, foram todos bem estudados. Eu penso que eles foram os precursores disso que hoje chamamos de fake news. Na verdade, um nome moderno para uma coisa muito antiga que é mentira, trapaça, falcatrua, falsidade, farsa, logro e embuste. Nós estamos dando um novo nome para uma coisa antiga, mentira. E a quem interessam as mentiras? Com que propósitos elas vêm? E com toda certeza não é essa mentirinha aí que, vou fazer ali uma notícia falsa de que eu fui contratado por uma empresa de televisão. Elas vêm com um propósito bem outro, que é econômico, é político, e nós estamos cheios dessas mentiras. E, é claro, a internet deu impulso a isso, mas elas iniciaram, a meu ver, pela grande mídia. E nós continuamos até hoje percebendo que os precursores foram eles. E nós estamos vendo no país mentira daqui, mentira dali, e é o que mais as pessoas fazem com o propósito de desestabilizar. Que estabilidade nós temos no país hoje? Então vejam o propósito das mentiras. Essas fakes, elas atingem a nossa soberania, a nossa estabilidade. E foi isso projetado, foi isso programado. Nós estamos sendo vítimas e da nossa própria, digamos assim, falta de atenção.
Nós somos vítimas desse momento em que nos proporciona a internet ampliar essas notícias, né? E vem contra a gente sempre. Então é um novo nome para uma coisa muito antiga. Eu só tenho, né, só problematizando um pouco mais essa questão, eu concordo com o professor Ferroni quando ele diz que todas essas terminologias, elas são, de fato, né, a essência que está nesse novo termo, né? Mas eu quero só destacar, professor, que assim, vamos considerar, né, que a grande mídia, de fato, ela já implementava uma política de fake news. Mas veja que aí nós temos o nome de um jornalista, o nome de um fotojornalista, o nome, né, de uma empresa que está envolvida. Nós temos tudo isso bem engendrado, né? E esse é um aspecto que, bom, tu podes achar que isso é mentira, mas é a narrativa dessa postura ideológica dessa empresa. Como, por exemplo, a Veja ou a Editora Abril, se tu preferir, se quiser ampliar, né? Porque a mesma Editora Abril tinha uma revista na década de 70, chamada a revista Realidade, que ela trazia outros tipos de reportagem, né? Diferentemente da Veja hoje, né? E Veja, né? A mesma editora. Então, assim, se for pegar do lado da história, né? Pô, tem pesquisadores, né, que chegam ao absurdo de falar que, né, e tentar, a partir de uma documentação direcionada, dizer que não houve holocausto, né? E isso, né, tem ressonância dentro do mundo acadêmico, claro, visto como um grande absurdo, mas tem gente que faz pesquisas nesse ponto, né, dentro da sua postura de narrativa e da sua vinculação ideológica. Então, eu concordo assim, com a tua colocação, relacionando a ideia da grande mídia, o seu papel, mas eu vejo um pouquinho diferente esse aspecto só. Né? O fato de existir o nome do jornalista ali, a mim não causa surpresa nenhuma. Nós vimos muitos jornalistas por aí, bem respeitados e considerados, praticando isso. Lembram do Ibsen Pinheiro, aqui, deputado aqui do Sul? Por conta de uma maldade, eu não sei nem que partido é o Ibsen Pinheiro, mas por conta de uma maldade, acabaram com a vida dele. Ele era presidente da Câmara, acabaram. Era alguma coisa de R$1 ou não sei o quê, o cara extrapolou e botou 1 milhão e depois reconheceu e disse isso. Se aquilo não é fake, é o quê? E era um jornalista consagrado e usou uma revista também consagrada, né? A mim não, mas por todos os outros. Tem um caso também, o da Escola Base, que foi o maior caso de injúria pela mídia junto com a população, né? Não sei se foi em 1997, não me lembro agora. 90. Mas foi o pior caso do jornalismo brasileiro. Era em relação a que um casal era acusado de maus tratos e abuso às crianças, e não foi comprovado nada, eles acabaram... Queimaram a casa, acabaram com a vida deles, né? É que às vezes dentro de uma mesma emissora existem profissionais que existem narrativas diferentes. Então o professor Macari fazendo uma reportagem, uma linha, o professor Paulo Ferroni, pelo menos a assinatura. Inclusive a gente vai ver alguns detalhes do que caracteriza essas fake news. Ou as notícias falsas. Eu concordo com o professor Ferroni, até trouxe alguns dados aqui em relação às notícias falsas, mas acho que o fake news, esse nome bonito, artístico, que na verdade é um estrangeirismo, veio com a internet. Antes era só notícia falsa, né? Um dos primeiros casos que a gente tem reportado vem dos anos 30, ou melhor, 1938, o produtor, diretor de cinema americano Orson Welles fez uma narrativa simulando uma invasão alienígena. Para divulgar o filme, isso? Não. Era uma espécie de rádio. Exato, era um programa de rádio, mas onde ele não avisou que ia fazer aquela brincadeira. Ele começou a simular uma invasão alienígena e algumas pessoas que estavam escutando em Nova York acreditaram naquilo. Aí existem as fake news dizendo que algumas pessoas chegaram a entrar em desespero e tudo mais, mas algumas pessoas de fato acreditaram que tudo aquilo estava acontecendo quando ele fez toda essa produção sem avisar. Um caso que chamou bastante atenção no Brasil, uma emissora num programa dominical, que não é aquela sua emissora preferida, professor. Até não vou dar o nome, mas não é aquela. Fez uma entrevista, isso está na internet, as pessoas podem procurar, o ano foi 2003, uma entrevista simulando uma entrevista com o PCC. 2 personagens, onde esses personagens fizeram ameaças a várias pessoas famosas do país, como, por exemplo, o jornalista da Atena, o padre Marcelo Rossi, e depois a polícia foi investigar como que essa emissora teve acesso ao PCC e conseguiu essa entrevista, um apresentador famoso, e depois se descobriu que a entrevista era falsa. Os 2 personagens não pertenciam ao PCC, tudo aquilo foi invenção.
e o programa teve como punição, ele ficou fora do ar durante um domingo. Então, realmente... Baita punição, né? Ou seja... Aí a gente começa a perceber o retorno. Mas o professor tem razão quando diz que isso não nasceu com a internet, já vem... E fora outros tantos casos que como a Agnes trouxe agora. Mas a gente fomos fazer uma pesquisa, a gente traz alguns dados justamente sobre essa questão das fake news, porque a gente ainda vai falar do extremismo, daqui a pouquinho a gente está abordando como é que funciona na prática, mas eu gostaria que o Márcio colocasse na tela, então, a primeira tela, a gente vai rodando aqui. Márcio, eu te aviso quando a gente for parar antes da gente dar sequência no assunto. Uma pesquisa do G1 mostra que 40% das pessoas não conseguem detectar quais são as imagens manipuladas e quais são as imagens reais. Isso é um número bastante elevado, né? 40%. Que site é esse? G1. Da onde é esse site? De uma emissora que o senhor gosta muito, o senhor tem muito apreço. G1 é da empresa Globo, divulgou essa pesquisa, 40%. Vamos então à próxima tela, então, Márcio, por favor. Agora sim, um levantamento feito pela Associação dos Especialistas em Políticas Públicas de São Paulo e a USP. Esse levantamento identificou os maiores sites de notícias do Brasil que disseminam informações falsas. Eu não quis trazer aqui quais são esses sites apontados. Quem tiver alguma curiosidade, quem quiser ter essa informação, por favor, vá em www.issoenoticia.com.br, consegue identificar quais são esses sites que foram identificados como maior disseminadores de notícias falsas. E eles elencaram 8 pontos onde as pessoas conseguem identificar que notícias falsas são essas. A gente vai ver agora o primeiro deles, que a grande maioria desses sites, eles possuem o domínio .com ou .org, eles não têm o .br no final, o que dificulta a identificação dos responsáveis, que é aquilo que o professor Macari colocou. Identificar que empresa é essa, quem é o dono desse portal ou desse site. Vamos ao próximo, então. Próxima tela. Eles não possuem uma página identificando os administradores. Quando tu vai no item Quem Somos, não diz nada que realmente identifique quem está fomentando aquelas informações. Próxima tela, Márcio. As notícias não são assinadas. Isso é uma característica bastante marcante que vai ao encontro que o professor falou recém. Pois bem, essa notícia impactante, quem está assinando essa informação? Uma coisa que me chama a atenção, que as pessoas colocam hoje em alguns sites, segundo pesquisa, a gente está colocando a fonte da nossa pesquisa aí. Segundo pesquisa, mas qual pesquisa? O que está embasando aquela informação? Vamos ao próximo elemento. As notícias são cheias de opiniões, cujos autores também não são identificados. O discurso de ódio, aquilo que o senhor fala muito, professor Ferroni, em todos os programas, a questão do discurso de ódio disseminado hoje na internet, mas é como se nós fôssemos fazer uma pesquisa acadêmica e não colocássemos a nossa referência, simplesmente colocasse a opinião como se fosse do próprio autor. Vamos adiante? Intensiva publicação de novas notícias a cada poucos minutos ou horas, ou seja, é justamente para ficar sempre no que a Agnes colocou antes, que é o feed de notícias, a tela das páginas sociais, por favor. Possuem nomes parecidos com de outros sites jornalísticos. Isso faz bastante confusão. Às vezes existe um portal mais consagrado, existe um nome muito semelhante e as pessoas acabam acreditando. Os layouts também levam a crer que são sites sérios. Não são layouts preguiçosos, não são layouts que dão margem para a gente achar que o serviço é amador. Pelo contrário. E uma última situação é que elas são repletas de propagandas, o que dá a entender, então, que esses sites são monetizados, ou seja, que eles possuem tanta audiência que, de fato, as pessoas acabam lucrando com aquele site de notícias. Agora, no final de setembro, foi lançado um documentário chamado Fake News, baseado em fatos. E esse documentário, ele viajou por alguns países, entre eles os Estados Unidos, para conhecer quem são essas pessoas, né, que fazem, né, que produzem essas fake news. E, inclusive, eles foram num lugar chamado Vélez, que é conhecido como a capital da fake news. E lá eles falaram com uma pessoa que ela não se identifica, ela é identificada como Vélez Boy. E eles perguntam para ele como que é esse processo, porque eles colocam que esse local, esse site que era alimentado por essas pessoas, ela influenciou muito nas eleições dos Estados Unidos, que elegeu o Donald Trump. E ele fala que todas essas matérias que ele fez, ele buscava única e exclusivamente ganho financeiro. Porque quanto mais chamativa era a manchete, quanto mais absurda era a matéria, mais ganhava cliques e mais ele ganhava. E eu não sei se ele disse isso para tentar se escapar de algo, porque ele falou que não tinha nenhuma questão ideológica ou política, ele só fazia aquilo porque aquilo rendia mais cliques e rendia mais dinheiro para ele.
E ele, inclusive, até hoje segue produzindo essas notícias. Inclusive, no próprio documentário, mostra que o filho do Donald Trump, ele também compartilhou notícias desse portal, sobre o próprio pai, que eram mentiras. Inclusive, o apontado como o maior produtor de notícias falsas dos Estados Unidos foi encontrado morto há poucos dias em casa, supostamente por um problema de excesso de medicamentos e tudo mais. Mas veja que existe como identificar. Pesquisas mostram que existem algumas coisas que são semelhantes nesses sites que vai ao encontro do senhor falava antes, professor. Não, sem dúvida, né? E a gente verifica, né? Por exemplo, a própria wikipedização da pesquisa, né? A quantidade de verbetes que a Wikipedia oferece hoje, e muitos jovens estudantes, né, vão direto, né, no Wikipedia cegamente, né, eu diria, né? E eu não sou contra a existência do Wikipedia, até é uma ferramenta coletiva, né, de criação e tal, mas claro que é importante sempre não ficar apenas nisso, né, e ir além. Então, as pesquisas hoje elas ficam muito ligadas à internet, né? Então, a gente vê que é necessário cada vez mais que se busque fontes confiáveis, revistas acadêmicas confiáveis, mesmo digitais, né, e que se saia um pouco desse ambiente, né, da facilidade no clique, né? Às vezes tu faz o clique e tu deixa fácil o serviço justamente para pessoas como essa, né, que acabam lucrando sobre isso, né, e mais que lucrando, fazendo um desserviço social, né? Afinal de contas, ele favorecer um presidente como esse Trump, né, é uma sacanagem não apenas, né, com os Estados Unidos, uma sacanagem com o mundo, né? Então... Até antes de nós pegar esse gancho da eleição, porque daí a gente vai tentar trazer esse assunto para nós, temos tudo indica a eleição em 2018, né? É o que se espera que tenhamos democraticamente. Cada vez mais distante. Seja cumprida cada vez mais distante. Se pensarmos em democracia, é o que se espera. A nossa democracia é o que se espera que tenha eleição em 2018. Fora isso, é golpe. Mas vamos, só para ilustrar essa questão das notícias falsas, é que a gente também não tem só esses portais. A gente acaba dando nome aqui, a gente não tem para mim dizer, por exemplo, redes sociais como o Facebook, onde as pessoas têm um maior número de usuários, mas elas não se limitam só. Hoje a gente tem, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp, que também pertence ao Facebook, enfim, mas que é um aplicativo que as pessoas recebem mensagem no celular. Um dos vídeos que mais viralizou recentemente é um vídeo onde um cidadão, eu não quis colocar o vídeo no programa, mas as pessoas também têm acesso à internet, elas podem pesquisar. O cidadão, ele toma uma quantidade X de bebida e ele assopra o bafômetro. Não acontece nada. Aí ele ingere açúcar e diz, quer ver que agora vai dar negativo? Ou melhor, vai dar zero, negativo não tem como, né? Ele assopra o bafômetro e dá zero. Ele diz, viu gente, a partir de hoje carreguem 1 quilo de açúcar e se vocês beberem e forem cair numa balada, comam açúcar. E as pessoas acreditaram. E saíram compartilhando esse vídeo. Não sei se algum dia vocês já receberam esse vídeo no WhatsApp, onde as pessoas acreditaram que o açúcar seria capaz de dar um resultado diferente na questão do exame do teste do bafômetro, melhor dizendo. O fato é que a comunicação, que é um patrimônio público, essencial à soberania, essencial, ela virou terra de ninguém, todo mundo mete a mão. E todo mundo usa do jeito que bem entende. Para falcatrua, sim, e isso é histórico. E hoje, com o advento aí da internet, ficou muito mais fácil você acessar com esses propósitos. As propagandas do governo são fake news. A gente vê aí o que divulgaram acerca da reforma do ensino. Todo mundo lá achando o máximo a reforma do ensino. Mas que reforma do ensino? Que discutiram com a sociedade. 70% dos brasileiros aprovou. Que mentira é essa? Então eles pagam com o nosso dinheiro para fazer uma fake news, quer dizer, uma grande mentira passada para o povo. Então a comunicação virou terra de ninguém, né? As pessoas exploram, abusam e a gente sofre as consequências. Como se dará a unidade de um país sem que a comunicação esteja unificada, organizada, regulada com todos os meios? Não tem. Então, é terra de ninguém. As nossas instituições, da mesma forma, sofrem todos esses efeitos. Mas quando a gente chega num caso como os Estados Unidos, eu acho que daí a gente vai começando a delimitar a questão do extremismo. O professor Alessandro ia falar, eu já vou lhe dar a fala para o senhor, mas só quando a gente chega num país que tem um poder econômico maior que o nosso, que a gente vê índices mais elevados na educação e que também são influenciados pelas chamadas notícias falsas, por isso que eu digo, no próximo nós teremos eleição, preocupa essa questão do fake news aqui no Brasil. Eu só vou fazer um contraponto ao professor Ferroni, não questionando o posicionamento, porque eu acho que realmente a maioria das notícias são falsas,
não é? Na sua construção. Na verdade, não é para informar, talvez é para confundir muito mais do que informar, mas nós temos que cuidar também para nós não chamarmos o nosso próximo questionamento, né, que é a questão do extremismo. Então, eu acredito que tudo é falso, que por trás de todas as notícias de pessoas que são reconhecidas, que têm o seu posicionamento, elas estão fazendo algo que não tem embasamento teórico. Nós temos que cuidar na questão da personalização de quem está nos trazendo a notícia. Eu acredito que muitos portais e muitas empresas de comunicação hoje por trás, elas trabalham um viés da empresa. Não é? E muitos dos repórteres, jornalistas que estão por ali, eles transmitem aquilo. Só que eu acho muito perigoso nós associarmos que tudo que está sendo desenvolvido ou que tudo que se é colocado ali por trás tem a má intenção de tornar algo falso. Porque senão nós não vamos acreditar em mais nada. Algumas poucas coisas, professor, porque quando uma rádio divulga aos 4 ventos que a reforma do ensino é uma maravilha e recebe para isso, e a gente bem sabe que não é, e que todos os que pensam em educação concordam que realmente não é isso que eles estão veiculando, eu acho que todo o diálogo fica comprometido. Eu fico sempre com o pé atrás. Quando uma empresa divulga isso aos 4 ventos constantemente e recebe para isso, contamina. Em espaço publicitário. Contamina todo o seu espaço, contamina toda o seu propósito de veicular coisas sérias. Eu não acredito. Quando o Estado começa a patrocinar certas publicidades veiculadas. E a imprensa em algumas aceita. E a imprensa aceita. Mas esse é a nossa cultura política. É a cultura política, indiferente de quem está no poder, nós temos que entender isso. É a cultura, nós permitimos isso. E as notícias falsas, elas vêm há muito tempo acontecendo. É que, na verdade, realmente, é um espaço de publicidade, onde, inclusive, é uma verba destinada para isso, onde o governo vai falar mal de si próprio, né? Onde ele vai divulgar aquilo que ele acredita. E nisso eu concordo com o Luciano, todos os governos fazem isso, a gente sabe, a questão de investimento em marketing, em mídia, mas vamos tentar focar na questão do extremismo para a gente nem ficar muito nessa linha. Só me permite, tu destacou ali a própria questão da imagem, né? Que as pessoas não conseguem identificar uma imagem falsa ou a edição de uma imagem, né? Quero destacar que o Stalin fez muito isso lá, antes inclusive do Orson Welles. Né? O Stalin, naquelas décadas lá de 20 e 30, ele já editava fotografias. Né? Isso que não tínhamos esses recursos, as facilidades da edição da imagem hoje. Então lá se apagava, né, o Trotsky das imagens onde ele aparecia junto com o Stalin, o Lenin, né, e o Trotsky. E o Hitler, quanto investiu em propaganda? Claro, né, claro. E aí vem a questão citar esse exemplo. Vem a questão não só do Hitler, só né? Que eles entendiam, que a comunicação era um patrimônio do governo, e a comunicação é um patrimônio público, é um patrimônio da nação, ela é do povo brasileiro, seja de qualquer povo. Então o governo não tem que se achar dono e pagar para que divulgue isso. O governo não pode divulgar esse tipo de notícia. Ele não pode usar o nosso dinheiro para defender esse tipo de proposta que é totalmente sem base científica. Buscando apoio, né? Quando se tem uma base científica, tudo bem, mas quando não se tem, ele não pode usufruir disso, que não é dele. A comunicação não é patrimônio dele. Mas aí a gente teria que colocar uma forma, professor, eu concordo com o senhor, mas de eliminar esse tipo de recurso público para propaganda pró-governo. Nós temos que fazer muitas reformas. A melhor propaganda para o governo são os números reais. Mas falando na questão de edição de fotos, nós tivemos um caso internacional agora, não tivemos? De um brasileiro que era correspondente de guerra da ONU, não é? E surfista ao mesmo tempo, né? E surfista e também, não é? Enganou não só inexperientes como nós que consumimos a notícia, mas grandes portais internacionais que compraram o conteúdo dele. Não é? Então a gente percebe que isso é algo que transita, o fake, a farsa, ela consegue transitar de uma forma muito eficiente na nossa sociedade atual, indiferente do país, indiferente do foco político ou qualquer coisa. Não é? Nós temos talvez por trás disso, um problema de educação. Nós não estamos sendo, de alguma forma, efetiva educados para nós enfrentarmos esse novo mundo, com essa diversidade de instrumentos, e instrumentos que já são utilizados desde Stalin, Hitler e assim por diante, continuam impregnados e com um poder muito mais forte, talvez, hoje, né? Que não se tem barreiras dos países, ela permeia o mundo inteiro. Eu pego um Google e traduzo essa notícia, daqui a um pouco eu estou influenciando outro país. Em termos de ciências políticas, realmente nós somos
carentes, né? E nós não temos noção de modelo de mundo, modelo de país que queremos. A gente vive num caos. É claro que todo caos tem sua ordem, né? E com certeza nós teremos um resultado eficiente, digamos, desse caos. Mas hoje vivemos nesse caos justamente por falta de conhecimento, de educação, de consciência, né? Que modelo de mundo nós queremos? O que nós queremos? Admitir a mentira como regra, como comum no nosso dia a dia? Jamais. Bom, entre as notícias falsas, nós temos uma série de elementos entre brincadeiras, entre notícias inclusive de morte de famosos ou de falsos empregos, como esse caso, mas a gente também tem a questão do extremismo, de notícias que realmente preocupam, notícias e casos e manifestações que muitas vezes são crimes. A gente tem alguns dados ali, porque a gente trouxe também em relação a isso, que segundo o SAFERNET, que é justamente uma espécie de agência que regula essa questão de proliferar, não estava saindo essa palavra, em relação ao ódio na internet, a gente tem a organização que monitora crimes e violações de direitos humanos na internet, que é o SAFERNET ou SAFERNET. E as pessoas veem e não denunciam e não há mais revolta, segundo alguns dados que eles trazem em relação à divulgação do seu próprio site, também no portal isseanoticia.com.br. Próxima tela, Márcio, por gentileza. O número de ideias de segregação cresce e basta analisar a questão do discurso que elegeu o próprio presidente Donald Trump, que a gente trouxe aqui recém. E no Brasil as notificações elas caíram, mas isso não significa que o problema diminuiu. Fórum neonazista e nacionalista branco cresceu vertiginosamente nos últimos 2 anos. Ou seja, se diminui o número de pontos de acesso, mas o número de pessoas que acessam esses pontos está crescendo. E ainda esse mesmo organismo diz que o Brasil cultiva esse discurso de ódio nas redes sociais, como mostra a pesquisa, cerca de 84% das menções sobre temas como racismo, política e homofobia são negativas. Discurso contra as minorias. E ainda alguns dados que a gente pode trazer. Em 2016 foram registrados de denúncias de crimes realizados que ocorreram na internet 115.645 casos de denúncias anônimas nas redes sociais. Esse discurso de ódio não está muito longe, né? Há poucos dias aqui em Santa Maria, na universidade, ali, no Diretório Acadêmico do Direito, foram escritas nas paredes, ou na porta, não me lembro agora, discurso de ódio contra os negros. Teve até manifestações em pró disso, sabe? E contra esse pessoal. Não sei se vocês acabaram vendo isso. Sim. E a própria suástica foi representada, né? Então é lamentável que isso ocorra, ainda mais, né, dentro da universidade pública. E a gente vê que bom, algumas medidas foram tomadas e tal, colocar uma câmera para filmar, né? Isso, claro, né, isso vai talvez assim dá uma falsa sensação de que está controlado, né? Porque as pessoas que fizeram isso, elas não estão sofrendo algum tipo de repúdio ou mesmo, né, questionadas, né, por que dessa ação. Então a gente vê que esses discursos de ódio, né, e como crescem, né, é um indício que, né, a sociedade está doente e acaba afetando muito, né, outras pessoas. Mas subliminarmente, esse discurso de ódio transita em toda a programação da grande mídia. Ele é subliminar. Não vem essas novelas, o que mais a gente vê é a gente brigando e batendo boca e não sei o que, é o que mais se vê. Eu não consigo, aliás, nem assisto mais novela, mas ela impregnou de tal forma um discurso tão odioso em todos os seus programas que a gente percebe desde de manhã cedo as notícias dizendo que mataram que acidente aqui, não sei o quê. Eles pautaram toda a estrutura econômica das suas notícias no ódio. Não, tudo porque bem. Vende mais. Tudo bem, a violência vende mais, a baixaria vende mais. Não, tudo bem, Fernando, mas assim, veja, né, só por um outro lado, assim, não quero ser o contraponto, né, mas o nome do programa é esse, professor. Eu estou no meio aqui, não vai? Mas assim, veja só, Fernando, a questão, né, as novelas, né, por exemplo, tá passando uma novela Tieta, né, essa novela antiga, baseada no Jorge Amado, tinha vários temas ali que, se passados hoje, seriam notoriamente, né, apontados como criminosos, como
problemas, né? Como assim, né? Um caso entre o sobrinho e a tia, como essas relações, né? Então, assim, ó... Mas era um Brasil diferente que assistia a novela. Hoje é outro Brasil. Mas tudo um bem. Brasil com não, ódio porque no a sociedade, coração. ela muda também. Claro. A sociedade, mas ela muda foi construída. E as formas de disseminação dessas mensagens mudam, né? Por isso que, nessa época que passou essa novela na Globo, né, não tinha a internet, as redes sociais, onde as pessoas viralizavam esses tipos de conteúdo. Hoje tem. Então, esse tipo de questão do ódio impregnado nas mensagens e na própria forma de disseminação desses conteúdos que aparece bem claro. Né? Pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, né? Por essas redes. Né? E, bom, eu não sou contra as redes. Agora, deve ser regulado algumas ações que passam por elas. Até porque os números de crimes que a gente... São crimes. Não tem efetividade, eu acho. São regulados, a questão do mas não racismo, são fiscalizadas. a questão do racismo, a questão da fiscaliza? pedofilia, a questão de uma série de coisas que são crimes, ocorrem de fato nas redes sociais. Sim, ninguém não é só fiscaliza. Por exemplo, acharam que o Facebook acabou com o Código Penal, né? Revogou o Código Penal. Não revogou, continuam os crimes ali, mas no entanto as pessoas estão cometendo crimes como calúnia, difamação, injúria, a 3x4. Se fala muito em não ter preconceito agora, né, ultimamente, nesses últimos anos, nessa última década. Mas, cada vez mais, com as redes sociais, as pessoas elas se preocupam com a vida dos outros e não tanto com a delas. Por isso que o discurso de ódio continua sendo disseminado e cada vez mais. Porque eu me preocupo com a tua opinião, com o que tu tá fazendo, com o que tu tá vivendo, ou sei lá, com a tua sexualidade do que com a minha vida. E quem faz um discurso diferente? Onde é que está o discurso para combater o ódio? Onde é que está a notícia boa? Onde é que está o incentivo aos projetos e tudo mais, e novidades boas? Notícias legais. Não tem, só temos notícias ruins. Na TV Unifra, professor, o senhor assistiu? Sim, aqui sim. O senhor não vai ver uma notícia ruim, professor. O senhor não está assistindo o jornal ultimamente. Isentas. A gente aqui não induz ninguém, a gente simplesmente fala a opinião pessoal. Né? Exato, aqui cada um tem a sua opinião, não é a opinião de uma... E acredito que nosso discurso aqui, o nosso contraponto, ele se converge, na verdade, no modelo de Estado, no modelo de sociedade que nós queremos. Eu acho que é aí que está a grande falha, porque a nossa construção de Estado brasileiro ou de outros estados do mundo afora, por trás daquilo que parece ser bonito, que traga por trás uma certa legalidade ao todo o processo, proteção, por trás tem outros interesses. E as coisas não acontecem e, na verdade, as pessoas acabam associando uma impunidade muito grande dentro do modelo de Estado, que é o que a gente vive hoje, não é? Então, esse modelo, não entrando na área jurídica, e não é a minha área, e eu estaria cometendo um crime falando disso, mas a gente percebe muito isso, não é? Não que o judiciário não tenha instrumentos, ele tem. Muitas vezes ele é mais amarrado a instrumentos do que tem o poder de resolver. E a gente vê isso, a gente vê impunidade no trânsito, não é? A gente vê a questão do racismo, diversas outras questões que nós não deveríamos ter, que temos um amparo legal para isso, para não existir isso, não é? Mas, da mesma forma, a gente protege o ecossistema que está posto. E aí nós começamos a fomentar o extremismo. Não vai dar nada. Então vamos, não é, atacar, vamos fazer um efeito daquilo que eu entendo que deva ser correto e não o que realmente deve ser correto. A própria história traz muito isso, né? Aproveitar esses momentos ou essas lacunas que me permitam instigar o ódio. E é hoje o momento, talvez, de uma forma mundial nós estamos aí, né? Os fatos que vêm acontecendo em países, entre aspas, vamos colocar lá, primeiro mundo, né? Onde fatores se sobrepõem à vontade de um povo. Sim, interesses econômicos rotineiros. Que investem na instabilidade. Não é? Falando agora da questão da Espanha, não é? Que a gente vê que o interesse econômico está se sobrepondo. Não, vamos fazer então, se há interesse, vamos fazer. Não, mas tem um interesse por trás mais obscuro. Então eu não tenho a coerência ética ou histórica para fazer as coisas. E daí cai-se no extremismo. Eu acho que eu fui afetado, então eu tenho o direito de afetar outros. Eu acredito que o que mais mudou em relação ou com a internet é o acesso à informação. Antes nós éramos muito presos às mídias tradicionais, a questão do rádio, a televisão, o jornal impresso. Hoje é muito mais fácil e a gente está discutindo essa questão das notícias falsas. Mas para a gente tentar finalizar essa questão do extremismo, a gente não tem mais muito tempo de programa,
o quão perigoso é essa utilização dessas notícias falsas para colaborar com essa questão do extremismo. Hoje nós voltamos a falar dos nazistas ou neonazistas, a Agnes citou um exemplo de Santa Maria, teve esse exemplo recente nos Estados Unidos, que a gente acompanhou, faz em torno de um mês e pouco, de pessoas que foram às ruas defendendo os interesses, os ideais do nazismo. De que forma essas pessoas se comunicam, como uma chega a outra? Hoje em dia a internet permite isso. E isso que a gente chama das notícias falsas colaboram para essa questão do radicalismo, do extremismo. De que forma a gente lida com isso de fato hoje? Porque é uma realidade. Estamos aqui discutindo, as meninas como jornalistas, os professores dentro dessa realidade, mas como nós vamos lidar com isso? Com valores. Porque parece que está cada vez... Que voltemos a primar nossas atitudes pelos valores mais nobres, né? Preferimos a guerra, o ódio, a boa convivência, a paz, ao amor. É aquela história, o ódio está no outro, é por aí que tem que começar. Precisamos nos tratar. Eu concordo, nesse ponto eu concordo com o Ferroni, né, porque... Então não precisa falar para você, contraponto, aqui o senhor não contrapõe. Não, eu concordo, porque de fato essa mensagem de ódio, ela está muitas vezes derrotando as mensagens de amor, as mensagens de aproximação e de paz. Hoje nós vemos um presidente dos Estados Unidos, né, incitar uma declaração de guerra pelo Twitter, né, e os norte-coreanos tomando aquilo como uma declaração de guerra. Né? Em que momento histórico nós vamos ter que um tratado de guerra vai ser, né, lançado pelo Twitter? O que não é novidade para os presidentes americanos, porque afinal essa seria 232 guerras já. A guerra não é uma novidade. Né? Nós participamos de quantas guerras? Uma. Nós vivemos uma guerra constante. Eles tiveram 232. Não, mas nós vivemos uma guerra. Nosso país está em guerra, professor. Né? Eu lamento, mas é uma desorganizado. É uma guerra civil, né, que está ocorrendo bom, né, isso é um outro tema para outro programa, né? Uma sugestão interessante. Estamos em guerra civil é interessante. Mas assim, essas mensagens de ódio né, os números, eles indicam essas questões, né, elas passam também pela responsabilização que nós temos nisso. Né, porque vejo que o nosso Congresso, ele é um Congresso que incita o ódio. Ele é um Congresso que defende a homofobia, na sua maioria. É um Congresso que persegue o negro. Então, que é contra os indígenas. Então veja, né, o nosso Congresso, os representantes do povo, o dito representante do povo, né, eles carregam essas mensagens. Né? Então, de que forma nós podemos alterar isso? A gente falou em certo momento que seria pelas eleições. Né? Mas claro que não são apenas as eleições. Né? É a própria mentalidade, a própria educação que vai levar a esse ponto. Né? Como interpretar esses aspectos. Eu concordo com o Lissandro, né, que esses fenômenos, né, a história evidencia bem isso, mas é história, né? Parece que o passado é o que passou, né? E hoje a história trabalha mais com temporalidade, ou seja, trabalha muito mais com as questões hoje ligadas ao ontem e às vezes até pensando no amanhã, dependendo da narrativa do historiador. Para encerrar com vocês, professores, professor Alessandro, colocar um... Não, pode fazer o... Não, só para vocês, para a gente encerrar com a participação de vocês e depois eu pedir uma palavra porque elas no futuro, elas serão a nossa esperança, que terão a caneta na mão. Hoje em dia a questão não é nem mais a caneta na mão, para ver que eu estou começando a me entregar que eu estou ficando velho. O smartphone na mão. Nem teclado. Mas em relação dessa responsabilidade. A Agnes colocou um exemplo pessoal, mas a gente conhece, com certeza cada um de nós conhece de pessoas que veem na tela uma informação e tem aquilo, tomam aquilo como verdade. Nos aproximamos de uma eleição, alguns mitos estão sendo criados e a gente vive um momento de radicalismo, de extremismo. De que forma, o professor falou da questão do amor, ok, mas de que forma vamos trabalhar para que o que está acontecendo hoje no nosso país, professor, essas notícias falsas não ganhem da nossa realidade? Bom, se Jesus vivesse hoje, com certeza seria crucificado. Então, que nos voltemos aos valores trazidos por ele. Isso aqui não é apologia a religião nenhuma, mas os valores deles são coerentes, lúcidos. É isso. Eu acredito que nós temos que, de alguma forma, retomar um conceito muito forte de educação. Aquela educação de base, não é? Lá dentro da família, a família construir valores de sociedade, de como conviver em sociedade. Nós refazermos esse caminho que nós perdemos em algum momento. Eu penso que o caminho é a educação e a ciência. Né? Esse é o principal caminho. Então a gente tem que estudar. Ao invés de tu ter o tempo livre para ficar ali lendo notícias falsas,
né, lê um bom livro, veja um bom filme, reflita sobre eles e, né, cria a sua própria ideia. Isso é interessante, não basta colocarmos a culpa só nas notícias falsas. Existem ferramentas, a internet serve também para estudar, pesquisar, Sim, não precisa só ficar olhando no Facebook, né, professor? Sim, sem dúvida. Meninas, a esperança nossa no jornalismo futurista está em vocês. Como vencer essas notícias falsas? Eu acredito, como os professores, que a educação é o principal objetivo, né? É a principal meta a ser desenvolvida. E a empatia, se colocar no lugar do outro antes de quem sabe, disseminar um discurso de ódio. Basicamente, eu vou repetir também. Eu acho que a gente vai ter que passar por um processo de reeducação. Reeducação de entender o próximo, do respeito, também da empatia. A gente tem esse espaço para o diálogo, mas a gente não faz isso, a gente só discute. A gente tem que aproveitar que a gente tem essas ferramentas e conversar, dialogar, ouvir o outro, as diferentes opiniões e também buscar por outros meios, né? Não buscar somente por aquilo que me agrada, como eu já tinha falado antes, é realmente abrir a mente para novos olhares, novas ideias, e é um processo de reeducação, acho que essa é a palavra. E como sugestão, eu acredito que também ajudar a compartilhar quais são as notícias falsas. Se tivermos certeza que é falso, se soubermos por elementos, levarmos adiante. Porque não basta também nos omitirmos, porque outras pessoas serão atingidas por aquela notícia. E ajudar a mostrar o que é falso nela. Como tem sites que ajudam a criar notícias falsas, tem sites que ajudam a verificar se a notícia é falsa ou não. É só buscar lá no Google sites que ajudam a ver se a notícia é falsa, que daí tu coloca o link, se eu não me engano, e daí tu consegue identificar. E estão desenvolvendo mais plataformas e meios para ajudar nisso. Maravilha, o programa Contraponto de hoje vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com uma nova temática. Até lá. Tchau!